Pouca gente sabe, mas o verdadeiro gênio por trás de algumas das tecnologias mais avançadas do nosso tempo viveu à sombra da fama. Enquanto Edison colhia os louros da Revolução Elétrica, Nikola Tesla trabalhava discretamente em invenções que pareciam saídas de um filme de ficção científica. Transmissão de energia sem fios, propulsão sem combustível e até o controle remoto de dispositivos. Tudo isso ainda no século XIX. Muitas dessas criações foram esquecidas, suprimidas ou simplesmente desapareceram. Mas isso está mudando. Um grupo de engenheiros, em uma garagem isolada, acaba de dar vida a uma dessas invenções perdidas. E o que ela é capaz de fazer vai te deixar de queixo caído. Introdução à visão de Tesla. Nikola Tesla não nasceu para o tempo em que viveu. Na verdade, ele não nasceu nem para aquelas horas. Ele pertencia a um futuro tão radical, tão livre de interesses por lucro e poder, que fazia o mundo ao seu redor se sentir desconfortável. Enquanto as pessoas estavam ocupadas enrolando fios de cobre pelas cidades e aplaudindo Edison por iluminar prédios, rua por rua, Tesla vivia em seu próprio mundo, construindo um sistema que não precisava de fio. Um sistema que usava a terra, o céu e o próprio espaço entre eles como rodovia para a energia. Para a maioria, isso soava como mágica, mas para Tesla era ciência esperando para ser compreendida. E Tesla não queria guardar essa visão só para si. Ele estava pronto para ensiná-la ao mundo. Sua ideia? Energia sem fio. Mas essa crença não surgiu do nada. Tesla chegou a Nova York em 1884 com uma mala cheia de esboços, cálculos e um único objetivo: conseguir o apoio de Thomas Edison para sua invenção. Um sistema de motor de corrente alternada. Ele acreditava que a CA era o Edison não. Edison estava profundamente investido no sistema de corrente contínua, que era ineficiente, limitado em alcance e exigia estações a cada poucos quarteirões. Mas era o sistema dele, e ele não estava disposto a mudar. Em vez de apoiar o sonho de Tesla com a corrente alternada, Edison o colocou para redesenhar uma usina de corrente contínua na Pearl Street, no sul de Manhattan. Essa foi a primeira rachadura na relação de trabalho entre eles. A segunda veio logo depois. Uma disputa financeira que deixou Tesla sem pagamento e desiludido. Os dois seguiram caminhos diferentes, e começou a Guerra das Correntes. Foi então que surgiu George Westinghouse. Westinghouse enxergou algo em Tesla que Edison havia ignorado. Um homem que não apenas inventava máquinas, mas reinventava como o mundo iria funcionar. Ele financiou os motores de indução de corrente alternada de Tesla, dispositivos que silenciosamente revolucionaram a vida urbana. Eles não faiscavam como os motores de corrente contínua. Não exigiam caros ímãs permanentes. Funcionavam com um campo magnético rotativo, limpo e eficiente. O mesmo princípio básico que ainda alimenta a maioria dos motores elétricos atuais. Em 1896, Tesla projetou o sistema hidrelétrico das cataratas do Niágara. A água se transformava em energia. A energia iluminava cidades. O mar havia vencido. Edison pode ter ganhado as manchetes, mas Tesla ficou com o legado. O embate entre os dois inspiraria, décadas depois, um filme, The Current War, com o gênio silencioso de Tesla finalmente no centro do palco. Mas Tesla não parou nos motores ou nas usinas. Isso não era o suficiente. Entre 1892 e 1894, ele trabalhou no que chamou de oscilador, um sistema capaz de converter eletricidade em ondas de rádio de alta frequência. Ele testava os fundamentos do rádio antes mesmo de o mundo ter um nome para som, sinais, energia, todos transmitidos invisivelmente por longas distâncias. Ele não pensava apenas em comunicação, pensava em transmissão. Energia sendo transmitida pelo planeta inteiro, sem fio. Quando o calendário virou para 1899, ele levou essa visão para Colorado Springs. Altitude elevada, ar seco. O que aconteceu em seguida ainda arrepia historiadores. Durante um de seus experimentos, Tesla conseguiu acender 200 lâmpadas a mais de 40 quilômetros de distância, usando nada além da Terra como condutor. Sem linhas de transmissão, sem rede elétrica, apenas frequências ajustadas e puro intelecto. Pessoas próximas começaram a ouvir zumbidos estranhos. Algumas relataram ver arcos de luz atravessando o chão. Outros juraram que os céus acima do laboratório de Tesla pulsavam com tempestades elétricas que surgiam do nada.
Os moradores não sabiam o que estavam testemunhando, apenas que não se parecia com nada que já tivessem visto. Tesla acendia lâmpadas a quilômetros de distância, e ao fazer isso, acendia o futuro. E mesmo assim, os aplausos nunca vieram. Porque a verdade é que o mundo não queria o que ele oferecia. Ele não estava pronto. Tesla era brilhante, sim, mas esse brilho o tornava perigoso. Não para as pessoas, mas para as corporações. Para os titãs da indústria que haviam acabado de gastar fortunas construindo usinas, fiação de cidades e trancando a energia atrás de etiquetas de preço. As ideias de Tesla não cabiam nesse modelo. Elas não podiam ser engarrafadas, taxadas, nem medidas. Ele não queria vender energia, queria doá-la. E no mundo do capital, nada é mais ameaçador do que um presente. Ainda assim, Tesla não recuou. Seguiu em frente como um homem possuído, com seus cadernos repletos de ideias. Não apenas sobre energia, mas sobre uma sociedade libertada por ela. Imaginava cidades sem poluição, veículos que nunca precisavam ser reabastecidos, máquinas movidas pela própria terra sob seus pés. Em cada plano maluco, em cada noite sem dormir, Tesla acreditava que o futuro pertencia a ele. Não porque o reivindicava, mas porque já o tinha visto. E esse futuro tinha um nome: Torre Wardenclyffe. Mas antes de falarmos disso, se você ainda não clicou no curtir e se inscreveu no canal, pode fazer isso agora. A Torre Wardenclyffe. A Torre Wardenclyffe se erguia como um ponto de exclamação gigante na costa de Long Island. Em 1901, começou a construção do que se tornaria o projeto mais ambicioso e mal compreendido de Tesla. Com 57 metros de altura, encimada por uma cúpula de cobre quase tão larga quanto uma casa, a torre parecia menos uma antena de rádio e mais algo saído do projeto arquitetônico de outro planeta. A torre não foi construída para enviar mensagens. Foi feita para enviar energia, através de oceanos por continentes, sem fios. Ela captaria a eletricidade de uma fonte central, a transmitiria pelo solo usando hastes metálicas e câmaras subterrâneas, e permitiria que qualquer pessoa, em qualquer lugar, acessasse essa energia, desde que estivesse sintonizada na frequência correta. Pense nisso como o rádio, mas em vez de captar som, sua casa captaria energia. Ele chamava de Sistema Mundial Sem Fios, e dizia isso com todas as letras. A princípio, as pessoas ouviram. J.P. Morgan, um dos maiores banqueiros da época, investiu em Tesla com os 150 mil, uma fortuna na época. Ele acreditava na capacidade de Tesla para revolucionar as comunicações. Mas essa crença tinha limite, porque quando Morgan fez a agora infame pergunta: onde eu coloco o medidor? A ilusão se desfez. Morgan não estava financiando uma revolução, estava financiando um produto. E quando percebeu que não havia medidor, nem etiqueta de preço, nem forma de controlar ou lucrar com aquele novo tipo de energia, o apoio evaporou da noite para o dia. O financiamento de Tesla foi cortado, sua reputação envenenada. E ainda assim, a torre continuou a subir. Moradores começaram a relatar ocorrências estranhas, rádios captando sinais fantasmas, vibrações esquisitas no solo, explosões de luz sem nenhuma tempestade à vista. Rumores se espalharam como fogo. Alguns diziam que a torre podia disparar energia até o outro lado do Atlântico. Outros sussurravam sobre raios da morte e espionagem governamental. Segundo relatos dispersos, o exército passou a monitorar o local de perto. E então, de repente, acabou. A torre nunca foi totalmente finalizada. Em 1917, foi demolida. Tesla estava falido. Seus sonhos se dispersaram como os projetos que um dia encheram as paredes de seu laboratório. Mesmo depois da queda de Wardenclyffe, Tesla nunca desistiu da visão. Sua saúde piorava. Seus recursos acabaram. Mas em quartos de hotel por toda Nova York, ele continuava rabiscando. Fórmulas, frequências, esboços de máquinas que podiam vibrar com a mesma energia invisível que ele um dia enviou pela terra do Colorado. O mundo parou de ouvir, mas Tesla nunca parou de transmitir abandono e esquecimento. Depois da queda de Wardenclyffe, a vida de Tesla mergulhou em algo mais silencioso. Algo que parecia exílio, mas não foi forçado. Ele não foi banido por nenhuma lei, mas pela indiferença. O homem que um dia eletrificou a exposição mundial
e deixou cientistas boquiabertos ao acender lâmpadas sem fios, sem combustível, sem chama. Havia se tornado um fantasma com um nome grande demais para ser apagado, mas incômodo demais para ser lembrado. No início dos anos 1900, Tesla vagava, não apenas financeiramente, mas por um mundo que já não o enxergava. Vivia sozinho, na maioria das vezes em quartos de hotel, frequentemente pagos por amigos solidários ou por patentes atrasadas. Suas refeições eram simples. Seus dias eram passados alimentando pombos e preenchendo cadernos com ideias que jamais veriam a luz do dia. A imprensa o chamava de excêntrico. Os investidores o chamavam de instável. Mas Tesla não estava quebrado. Ele foi excluído. E a caixa em que o colocaram vinha com o rótulo disruptivo demais para ser real. Toda vez que ele aparecia com uma nova proposta, uma nova versão de seu sistema de energia, as portas continuavam fechadas. O mundo havia seguido em frente. Havia escolhido os combustíveis fósseis. Havia escolhido o lucro. Havia escolhido a conveniência. E Tesla, o homem que tentou oferecer algo melhor, foi reduzido ao folclore. Quando morreu, em 7 de janeiro de 1943, no quarto 332 do Hotel New Yorker, ele estava sozinho. Sem multidões, sem fanfarra, apenas um último suspiro e um silêncio que o mundo confundiu com um fim. Mas o silêncio não durou. Horas após sua morte, algo estranho aconteceu. Agentes federais invadiram o quarto. Os documentos de Tesla, seus cadernos, esquemas, projetos inacabados, foram apreendidos sob o pretexto de segurança nacional. Alguns desses materiais foram eventualmente devolvidos à família. Outros chegaram a arquivos históricos. Mas grandes partes do trabalho de Tesla desapareceram. Sem rastros, sem acesso, sem explicação. E foi aí que o verdadeiro mistério começou. Porque a ideia de que Tesla fracassou não era totalmente verdadeira. Ele pode ter perdido a torre, o financiamento, os holofotes, mas não perdeu a ciência. Ela ainda estava ali, enterrada em fórmulas, esboços e máquinas teóricas. A única diferença agora era que ninguém queria falar sobre isso. Mas um século é muito tempo para esconder algo. Reconstrução moderna. O século XXI trouxe uma reversão curiosa. À medida que os custos de energia disparavam, os combustíveis fósseis caíam em desgraça, e as mudanças climáticas deixavam de ser um debate científico para se tornar um pânico global, as pessoas começaram a olhar para trás. Não por nostalgia, mas por respostas. E no retrovisor da história, um nome se recusava a desaparecer: Tesla. Suas ideias, antes consideradas selvagens demais para os livros didáticos, começaram a aparecer em vídeos no YouTube, fóruns de código aberto e blogs de engenharia DIY, faça você mesmo. E não era mais só teoria. Pessoas estavam construindo, experimentando, mexendo com rotores e ímãs, tentando recriar o sonho da energia limpa e sem fios. E no centro desse movimento, ganhando força silenciosamente, estava um único dispositivo: o Liberty Engine. Não era um produto refinado vindo de uma gigante da tecnologia. Não foi lançado em uma feira com equipes de marketing e cobertura da mídia. Não. Ele veio de garagens, quintais, das mãos de engenheiros que ainda acreditavam no que Tesla tentou realizar. Eles não seguiam esquemas de uma corporação. Seguiam fragmentos, anotações vazadas, patentes enigmáticas, entrevistas de décadas atrás. E de algum modo, no meio do ruído, começaram a ouvir o que Tesla queria dizer. Engenheiros usaram os princípios centrais de Tesla: ressonância, acoplamento indutivo e realimentação magnética. Mas fundiram tudo isso com materiais modernos. Em vez de uma cúpula gigante de cobre, usaram ímãs de neodímio compactos, bobinas de transformadores de micro-ondas reaproveitados e rotores de liga leve de alumínio com prata. Parecia modesto, quase como um projeto de feira de ciências, até que foi ligado. No começo, só algumas pessoas notaram. Canais pequenos do YouTube postaram vídeos mostrando uma estranha maquininha alimentando lâmpadas e ferramentas sem fonte de energia visível. Os comentários se encheram de dúvidas, depois de espanto, depois de teorias conspiratórias. Isso é real? Como funciona? De onde vem a energia? Aí vieram os vídeos de desmontagem. Sem cortes, sem edições, apenas mãos desmontando cada peça, mostrando cada fio, cada bobina, cada ímã.
Não havia baterias, nem compartimentos secretos de combustível. Apenas um rotor girando, uma bobina vibrando. E saída. Eletricidade real, utilizável, medida com aparelhos comuns. A saída era constante. 230 volts em corrente alternada, a mesma usada em milhões de lares no mundo. E não era coincidência. Os testes foram repetidos. Construtores independentes recriaram o projeto usando materiais diferentes. E embora nem todas as versões funcionassem, muitas funcionaram. O segredo era a precisão. Ajustar as bobinas. Calibrar o espaçamento magnético. Reduzir a resistência até o mínimo. Quando feito corretamente, os resultados eram inegáveis. Energia. Fora da rede. Limpa e sem fio. Não batia com a física tradicional. Pelo menos, não perfeitamente. Alguns chamaram de fraude. Outros acusaram os construtores de truques. Mas quem investigava mais a fundo via outra coisa. Ecos das teorias originais de Tesla. Não movimento perpétuo. Não mágica. Apenas uma forma de energia que ainda não compreendemos totalmente. Exatamente como Tesla sempre alegou. À medida que o Liberty Engine ganhava atenção, os sussurros começaram novamente. Desta vez, não sobre a sanidade de Tesla, mas sobre o silêncio. Por que isso não estava no noticiário? Por que universidades não estavam se alinhando para testá-lo? Por que algumas patentes estavam sendo silenciosamente negadas, classificadas ou presas em infinitos processos legais? Os paralelos eram impossíveis de ignorar. Tesla mostrou tudo isso mais de 80 anos atrás. E agora, alguém estava mostrando de novo. Mas desta vez, o mundo estava assistindo. Demonstração de funcionamento. O Liberty Engine utilizava o que se conhece como acoplamento indutivo ressonante. É o mesmo princípio por trás dos carregadores sem fio de celulares. Quando duas bobinas ressoam na mesma frequência, a energia pode ser transferida pelo ar entre elas. Mas o que Tesla e esses engenheiros modernos fizeram foi ampliar essa escala e refiná-la. Em vez de pequenas espirais de cobre carregando um telefone a centímetros de distância, eles criaram bobinas ajustadas que conseguiam transmitir energia a metros de distância em espaço aberto. A chave era a ressonância, como bater em um sino e ver outro do outro lado da sala, vibrar em perfeita harmonia. O Liberty Engine usava esse truque, com pulsos magnéticos perfeitamente espaçados, para empurrar energia de seu rotor giratório para campos próximos de fios. E como essas bobinas estavam precisamente ajustadas, havia quase nenhuma perda de energia, nenhum calor, nenhum ruído, apenas transferência limpa. Foi aí que a mágica, ou melhor, a matemática, acontecia. O rotor do motor, feito de uma liga de alumínio com prata, não foi escolhido por estética. Essa liga foi projetada para reduzir algo chamado correntes parasitas, pequenos loops de resistência elétrica que normalmente consomem energia em sistemas assim. Ao usar uma liga de alta pureza e travar os componentes com resina para eliminar vibração, a equipe do Liberty reduziu tanto a perda de energia que o rotor mal aquecia durante a operação. E então veio a parte controversa. Alguns espectadores, especialmente engenheiros experientes, observaram a relação entre entrada e saída de energia e começaram a usar um termo proibido: over-unity. É o terceiro trilho da ciência, a alegação de que uma máquina produz mais energia do que consome. A física convencional diz que isso é impossível, uma violação da primeira lei da termodinâmica. A energia que entra deve ser igual à que sai, sempre, sem exceções. Mas Tesla um dia questionou essa lei, não por acreditar em mágica, mas por crer que ainda não havíamos mapeado todas as forças em jogo. Ele falava frequentemente de energia radiante, um tipo de campo onipresente ao redor da Terra, invisível, mas sempre disponível para quem soubesse acessá-lo. E agora, mais de 80 anos depois, o Liberty Engine parecia, acidental ou intencionalmente, tocar exatamente nesse conceito. Céticos queriam provas, e os engenheiros ofereceram mais testes. Em outra demonstração, o motor foi instalado ao lado de uma parede de concreto com mais de 30 centímetros de espessura. Do outro lado, uma fileira de ferramentas, luzes e aparelhos. O motor funcionava, intocado. E em segundos, a energia começava a pulsar através da barreira como se ela nem existisse. A parede não bloqueava o sinal. Não absorvia a energia. O Liberty Engine transmitia energia através de material sólido.
Um feito que a maioria dos engenheiros ainda acha difícil de explicar. O núcleo da máquina não era um milagre da ciência moderna. Era sucata, peças velhas, bobinas enferrujadas, ímãs arrancados de micro-ondas. E ainda assim, havia algo na forma como tudo aquilo era montado. Uma precisão quase obsessiva. Cada componente estava alinhado com o tipo de cuidado que Tesla dedicava aos projetos desbotados e aos esboços em guardanapos de hotel. Foi isso que deu outro peso ao impacto. Não era uma tecnologia de bilhões vinda de um laboratório suíço. Era poeira, suor e conhecimento esquecido, renascido. Controvérsia moderna. E mesmo com todas essas demonstrações, a resposta das gigantes da energia mundial foi um silêncio alto e calculado. Sem divulgação, sem desafio público. Então, as coisas começaram a desaparecer. Projetos sumiram de fóruns, tópicos inteiros foram apagados. Anos de testes, registros, esquemas, tudo sumiu. Usuários foram banidos de forma oculta. Mensagens não eram entregues. Em alguns casos, os aparelhos usados para filmar as montagens foram desativados remotamente. Câmeras mortas. Celulares presos em loops infinitos de reinicialização, sem códigos de erro. Apenas silêncio. No começo, parecia aleatório. Falha técnica? Má sorte. Mas então começaram os sussurros. Engenheiros começaram a notar padrões. Licenças canceladas no último segundo. Convites para conferências, subitamente retirados. E-mails chegavam com NDAs anexados. Contratos de confidencialidade, de empresas que ninguém conhecia. E então, as patentes. Desaparecendo mais rápido do que eram registradas. Um grupo da Europa Oriental registrou uma patente para um dispositivo de propulsão indutiva não linear. 2 meses depois, receberam uma carta. Aplicação bloqueada por motivos não divulgados de interesse nacional. Sem direito à apelação. Sem esclarecimentos. Soa familiar? Deveria. Porque se essa máquina funcionasse, realmente funcionasse, não se tratava apenas de acender luzes ou alimentar ferramentas. Tratava-se de quebrar a rede. Sem mais carvão, sem mais petróleo, sem mais contas de energia por algo que já flui livremente pela terra, pelo céu e por tudo que existe entre ele. Mas mesmo diante de tudo isso, o Liberty Engine continuava zumbindo. 1.400 rotações por minuto. 230 volts. Energia sem fio a mais de 6 metros. Tudo contabilizado. Cada bobina, cada circuito, cada pulso de força invisível. Sem truques, sem desculpas. E isso era apenas o começo. Reconstrução moderna. Porque o Liberty Engine não foi projetado para vencer um debate. Ele foi construído para encerrar um. No início, as pessoas achavam que era só sobre energia fora da rede. Uma geladeira aqui, uma bomba d'água ali. Mas o momento era cirúrgico. Vivemos numa era obcecada por veículos elétricos. Neutralidade de carbono. Avanços em baterias. Governos correm para construir fazendas solares do tamanho de cidades e redes de recarga para carros elétricos que atravessam países. Mas, e se a gente não precisasse de nada disso? E se tudo isso, as baterias, os pontos de recarga, as minas de lítio, fosse apenas um desvio caro? Hoje, os carros elétricos são o símbolo máximo do progresso verde, mas ninguém gosta de falar sobre o preço real por trás dessa construção. Lítio, níquel, cobalto. Extraídos de minas que mutilam o planeta, que exploram trabalhadores, que alimentam conflitos geopolíticos. E mesmo depois que esses metais chegam ao seu veículo silencioso e elegante, ele ainda depende da rede elétrica. Que sejamos honestos, ainda funciona majoritariamente com combustíveis fósseis. O Liberty Engine não se importava com nada disso. Ele não precisava de estações de recarga, nem de minerais raros, nem mesmo de luz solar. Ele apenas girava, uma resistência silenciosa contra toda a fachada da tecnologia. No instante em que alguém o imaginou dentro de um carro, a guerra dos EVs começou a parecer uma relíquia. Ainda assim, o movimento só crescia. Porque agora não se tratava apenas de um motor. Tratava-se da ideia, da possibilidade, do desafio. Foi aí que um nome começou a surgir repetidamente. Christian von Koenigsegg. O homem que já havia quebrado regras com motores sem comando de válvulas, sistemas de tração sem engrenagens e hipercarros híbridos que pareciam tecnologia alienígena. Agora, segundo fontes,
ele estaria trabalhando em algo mais. Registros de patentes indicavam sistemas de indução de frequência variável e geradores baseados em campos. Engenheiros silenciaram, fornecedores se fecharam. E em algum lugar da Suécia, foi avistado em testes fechados um protótipo de hipercarro que não precisava ser recarregado, nem reabastecido. E que talvez tivesse um Liberty Corps vibrando sob o capô. Se for verdade, Koenigsegg não está apenas redefinindo velocidade, está redefinindo energia. Por que pagar por quilowatt quando o próprio carro pode gerar sua energia? Por que se preocupar com autonomia se o motor nunca se esvazia? Por que alugar baterias ou construir redes de recarga se você pode eliminar a necessidade por completo? Porque por décadas, energia livre foi tratada como piada. Teoria da conspiração. Nota de rodapé na história de inventores fracassados e vendedores de óleo de cobra. Mas, de repente, não é mais piada. De repente, as pessoas estão conectando o discurso de Tesla sobre energia radiante com energia do ponto zero. Uma força real, medida, da física quântica. Mesmo no vácuo, onde não deveria haver, ainda existe energia. Não é teoria. É fato. Medido pelo efeito Casimir. Duas placas, separadas por nanômetros, movidas por flutuações invisíveis no espaço vazio. Tesla não tinha as palavras para isso, mas sabia que existia. Um tributo a Wardenclyffe. Avançamos até 2012. O cartunista e devoto de Tesla, Matthew Inman, mais conhecido como The Oatmeal, lançou uma campanha para comprar o terreno original de Wardenclyffe. Sua proposta? Transformá-lo em um museu, um tributo, uma memória viva do legado de Tesla. O objetivo era modesto, mas o mundo respondeu. Mais de 1.300 mil dólares foram arrecadados. Até Elon Musk fez uma doação. E assim, o terreno onde Tesla tentou mudar tudo estava agora nas mãos de pessoas que ainda acreditavam que ele podia. No começo, tudo ficou quieto. Placas históricas, visitas guiadas, exposições científicas. Mas recentemente, algo mudou. Pessoas próximas ao local notaram entregas estranhas de equipamentos. Licenças de construção emitidas para empresas de fachada sem rastreio. A segurança foi discretamente dobrada. E então começaram os rumores. Talvez, apenas talvez, alguém dentro de Wardenclyffe estivesse fazendo mais do que homenagear o passado de Tesla. Talvez estivessem testando seu futuro. O Liberty Engine poderia ser ampliado? Wardenclyffe, o lugar onde o sonho morreu, poderia ser o local onde ele finalmente ganha vida? A ideia de que a própria Terra pudesse ser o condutor, que energia sem fio poderia atravessar oceanos, entrar em lares, alimentar carros, sem fios, sem contas, sem intermediários. Nenhuma confirmação foi feita, nenhuma negação também. Mas se for verdade, isso fecharia o ciclo. Porque a visão de Tesla nunca foi sobre gadgets, foi sobre liberdade, sobre destrancar um tipo de poder que você não apenas usa, você possui. Ele uma vez disse: a propagação da civilização pode ser comparada a um fogo. Primeiro, uma fagulha fraca, depois, uma chama vacilante, e então, uma chama poderosa. O Liberty Engine começou como uma fagulha, um lampejo em um porão, um zumbido em uma garagem empoeirada. Mas agora, está pegando, está acelerando, saltando de uma montagem para outra, de um país para o próximo. E quando a energia se torna livre, as pessoas que a detêm também se libertam. Então a verdadeira pergunta não é se o Liberty Engine funciona. Quem está pronto para deixá-lo queimar? E o que aconteceria se a energia realmente se tornasse livre? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser mais histórias como essa, inscreva-se. A próxima descoberta pode, mais uma vez, reescrever a história.